paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Neste quarto domingo do tempo comum, nós faremos a meditação do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 28. Um Evangelho muito forte, onde mostra o grande exorcismo que Jesus faz na sinagoga em Cafarnaum. É um evangelho que sintetiza toda a obra missionária de Jesus, que sintetiza todo o evangelho. Evangelho que nada mais é a missão de Jesus, aquela de tirar o homem das mãos do demônio, aquela de resgatar e de salvar a vida do homem, escravo, acorrentado pelo seu pecado, acorrentado muitas vezes por si mesmo e por suas más inclinações. O Evangelho ele mostra Jesus que está agora em Cafarnaum. É o primeiro milagre de Jesus na sua vida pública. Também é o primeiro passo que Jesus dá em Cafarnaum. Nós vemos que após o batismo, Jesus ele volta, como nos relata o Evangelho de Mateus, à casa da sua mãe, em Nazaré, fica ali alguns dias e depois ele se transfere em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade de uma grande importância econômica e de um grande relevo comercial e também bélico. Em Cafarnaum havia todos aqueles que estavam ali cobrando imposto da entrada e de saída, de quem entrava pelo mar da Galileia, de quem comercializava os seus produtos. Havia ali também os exércitos romanos. Era uma cidade de um grande fluxo de pessoas. Em Cafarnaum, que Jesus recebe a acolhida por meio de Pedro, também um dos primeiros chamados, Pedro, seu irmão, os primeiros discípulos que ali eram pescadores, tinham os seus negócios, tinham as suas vendas. Ali Jesus se instala. E nesse Evangelho nós podemos ver então, além do primeiro milagre de Jesus que acontece na sinagoga de Cafarnaum, a sua pregação. A pregação que é a pregação da palavra, aquilo pela qual ele veio. E ele já prega a palavra com autoridade, já prega dando o peso certo a cada coisa e fazendo a sua missão de tirar o homem das mãos do demônio. Nós sabemos hoje que tantas linhas da teologia, uma falsa teologia, uma teologia anticatólica, como por exemplo a teologia da libertação, tantos seguidores dela como Frei Beto, Leonardo Boff, todos excomungados pela igreja a nível doutrinal, dizem que o demônio não existe, dizem que isso deve ser muito bem interpretado, que não sei o que. O Evangelho é muito claro. Como nós veremos, ele fala de uma pessoa possuída por Satanás, pelo demônio. E o demônio ele entra na vida do homem para destruir, para matar. Ele não entra. E Jesus, diante do demônio, diante do mal, Jesus ele dá uma palavra de ordem, que ele se retira. Jesus ele vem para trazer a vida. A própria palavra de Jesus é um grande exorcismo na vida do homem. É aquela palavra que tira o homem das garras de Satanás e o introduz na vida nova, no reino de Deus, na felicidade, na vida pela qual o próprio homem é chamado a viver. No Evangelho de Marcos, nesse capítulo 1, nós vemos toda a jornada de Jesus, um dia da vida pública de Jesus. E o dia da vida pública de Jesus começa de manhã na sinagoga, em oração. Então vou agora proclamar o Evangelho. Após a proclamação do Evangelho, nós faremos o comentário desta passagem. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar.
Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava com quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes aqui para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, dizendo: cala-te, sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: o que é isso? O ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles os obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são palavras de vida e da nossa salvação. Como nós vemos, o Evangelho ele gira em torno de Cafarnaum. E um outro dado é que é dia de sábado. Para o judeu, o dia de sábado era um dia por excelência de colocar Deus no centro, em primeiro lugar da vida, como para nós o domingo. Nesse dia de sábado, Jesus logo de manhã, ele entra na sinagoga e começa a ensinar. Era normal que na sinagoga havia todo o ritual de adoração a Deus, de bendizer o nome de Deus, cantando salmos, louvores, hinos. E havia como uma estrutura praticamente quase como a missa de hoje. Havia uma primeira leitura, que era do Pentateuco, uma segunda leitura, que era baseada nos Salmos, e também uma terceira leitura, que era baseada em um dos livros proféticos, Isaías, Jeremias, Oséias ou algum outro profeta. E aquele que lia o livro dos profetas, depois ele dava alguma explicação sobre aquilo que se lia, sobre aquela liturgia na sinagoga. E a explicação era sempre uma explicação pautada e baseada nos rabinos, nos grandes rabinos que explicavam. Não era uma explicação, muitas vezes, como a homilia de hoje, onde se tem liberdade de falar, de dar vários enfoques teológicos, vários pontos de vista. Não, devia se citar um rabino muito famoso, aquele que buscava falar algo de si mesmo, ou de como interpretava aquela palavra, era tido como orgulhoso, como um soberbo. Então a palavra era muito restrita na sua explicação. Apesar que hoje seria até bom, porque em muitas paróquias, em muitos lugares se escuta tanta abobrinha, tanta bobeira, que era melhor não se escutar, era melhor que não se houvesse uma homilia, porque se escuta muito mais heresias do que teologia católica. Mas Jesus, ele tem essa oportunidade e ele começa a explicar a palavra. Ele, que era a própria palavra do Pai, ele começa a explicar, a dar um enfoque diferente. E todos ficam admirados com o seu ensinamento, porque ele não explicava o Evangelho como as autoridades, como os escribas, como os fariseus. Ele explicava algo novo, porque ele explicava pelo Espírito Santo, ele explicava com o poder do Pai. E diz o Evangelho que estava na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. E este homem possuído por um espírito mau, é interessante que era um homem que provavelmente ia ali na sinagoga tantas vezes, quase sempre, porque a sinagoga era um lugar que se unia 10 homens para orar, era uma sinagoga. Então, normalmente é sempre os mesmos homens. E nesta sinagoga, este homem possuído por um espírito imundo, ali há uma manifestação. Eu acho muito engraçado porque na língua grega não diz que era um homem possuído por um espírito imundo, mas diz empneumate akassarto. Empneumate akassarto. Uma tradução do grego que quer dizer: havia ali um homem que estava dentro
de um espírito imundo. Uma tradução literal. Isso para dizer que aquele homem não era que ele já era possuído por um demônio, mas ele estava totalmente imerso naquela vida do demônio, no reino das trevas, em Satanás. Como se, para dizer como que ele habitava num lugar pertencente ao demônio, fazendo aquela vida. E algo interessante é que, se nós olhamos bem, e eu falei isso como um padre que faz exorcismo, todas as vezes que as pessoas elas são possuídas por algum demônio, antes de elas ficarem possuídas, elas já deram a liberdade ou a vida delas para o demônio entrar, fazendo parte ou entrando em lugares que pertencem ao demônio. Quantas pessoas que vão em centro de umbanda, candomblé, achando que vão fazer uma boa coisa, vão nesses lugares onde se invocam esses espíritos, essas entidades, e ali elas entram em contato com essas entidades, dão a liberdade para essas entidades de agir. Elas entram neste mundo do mal. E quando entram no mundo do mal, o demônio as agarra com unha e dentes e não quer mais soltar. Assim é todo homem que, quando caminha no caminho reto, no caminho de Deus, ele a um certo ponto, na sua liberdade, se ele se desvia do caminho de Deus, ele cai automaticamente no reino das trevas. E caindo no reino das trevas, ele se torna presa do demônio. E como é fácil, meus irmãos, nós nos desviarmos do caminho de Deus. É muito mais fácil desviarmos do caminho de Deus do que voltar para Deus. Porque com muita facilidade, nós vamos seguindo as correntes de pensamento do mundo, onde não existe uma ética, uma moral cristã, onde tudo é fácil, tudo é lícito, tudo é permitido, desde que eu me satisfaça, desde que eu seja feliz, desde que eu me realize. E em nome do eu, do meu, do que quero, eu me lanço nas mãos de Satanás. E Satanás me agarra. Eu entro no mundo de Satanás. É por isso que há uma sabedoria da igreja que diz: não pise no território do inimigo. Satanás ele é como um cachorro que late, mas é preso. Se nós nos aproximamos dele, ele nos pega. Se nós não nos aproximamos, nós estamos na graça de Deus. Deus nos guarda. Mas se nós entramos no território do inimigo, Satanás nos devora. É como essa semana eu falava com um homem que está adulterando a sua esposa e ele me dizia: Padre Mateus, eu não consigo ficar sem ligar para essa mulher. Eu falei: joga teu celular fora, muda de número de telefone. Mas se você atender a ligação dela, você está dando território. Você está entrando no território do demônio, está deixando que ele entre na tua vida. E aí ele te devora. Há momentos, irmãos, nós temos que tomar decisões sérias na nossa vida, radical. Se algo nos leva para o pecado, para o mal, nós devemos cortar. Se uma pessoa nos leva para o pecado e o mal, nós devemos cortar da nossa vida. E quando é anunciada esta palavra na sinagoga por Jesus, a palavra que ele explicava, essa palavra com sabedoria, com esse ensinamento novo, eis que este homem possuído pelo demônio, como vimos o homem que já estava nesta vida, já acorrentado por Satanás, e por consequência era então possuído pelo demônio, ele grita: que queres de nós, Jesus de Nazaré? Todas as vezes que a palavra de Deus é anunciada, ela toca o coração do homem. E ela divide o coração do homem, mostrando para o homem se ele está vivendo segundo Deus ou segundo o demônio. É uma palavra que corta o coração. E a palavra de Deus, quando ela entra, ela toca
e ela revela aquilo que há de errado dentro de nós. Ela revela, ela faz com que venha em nós a rebelião de não viver aquilo que o Senhor quer de nós, ou de nos justificar, ou de querer relativizar esta palavra que nos é anunciada. É o que aconteceu com esse homem possuído, se rebela. Quantas vezes que a palavra que nós escutamos numa homilia ou na igreja é uma palavra dura que nos fere, nos corta, e dentro de nós é aquela rebelião de não querer viver aquela palavra, de não querer aceitar, de não querer se dobrar àquela palavra ou àquela vontade de Deus. E quando acontece isso entre nós, é porque é o espírito mal, a má inclinação que há dentro de nós, o espírito mal é a tentação que nos rebela, que se rebela dentro de nós para que nós não sigamos a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é um grande exorcismo. E quando há esta rebelião, quando o demônio reconhece ali que a palavra de Deus entrando, ele diz: eu sei quem tu és o santo de Deus. E Jesus não permite que o demônio fala, ele diz: cala-te e sai dele. E essa deve ser a nossa atitude, meus irmãos, diante da palavra do Senhor. Quando algo nos segue da palavra do Senhor, quando algo nos chama a conversão, quando algo nos entra dentro de nós e nos machuca e quer que nós uma vida, e vem em nós a rebelião, nós devemos dizer para o demônio que há dentro de nós: cala-te e sai de mim. Cala-te esses pensamentos de ira que está no meu coração. Cala-te esses pensamentos e sai de mim agora, de egoísmo. Cala-te, sai esses pensamentos de pornografia, de adultério, que querem destruir a minha vida cristã. Cala-te, sai de mim. Jesus, ele ordena, ele não deixa, ele não dialoga com o demônio. Ele manda calar. E nós devemos agir assim, diante de uma tentação, diante de uma proposta indecente, diante de uma proposta humana que quer nos tirar da vontade de Deus e da confiança no Senhor, de não esperar a sua vontade. Nós devemos dizer: cala-te e sai da minha vida. É o que Jesus faz. Para que nós possamos ser possuídos naquele momento pelo Espírito de Deus e não pelo Espírito do demônio. Porque se essa palavra nós não a repudiamos de Satanás, nós deixamos vencer por ele. E como o demônio sabe, como o demônio escuta, e como nós, como batizados cristãos, temos o poder de ordenar que o demônio se cale diante de nós. A igreja nos dá para todo batizado o dom do mandato, que é o mandato, onde cada cristão, no momento extremo de crise, de tentação, onde o demônio está rondando, querendo destruir, o cristão pode dizer: como batizado, pelo sangue derramado na cruz, eu te ordeno, espírito imundo, espírito de ira, de luxúria, de ódio, de adultério, sai agora da minha vida. Eu te ordeno como batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cada batizado tem este poder, dado pela igreja do mandato. Nós temos tudo e devemos usar esses poderes que a igreja nos dá, como cristãos. Eu me recordo que uma vez, quando eu era ainda jovem da renovação carismática, do grupo de oração, eu estava caminhando certa vez no centro de São Paulo, e nisso havia no viaduto do Chá uma mulher lendo cartas, o espírito da adivinhação. E eu, como um simples jovem, parei ali do lado e comecei a rezar meu terço com a mão no bolso. A mulher, a um certo momento, dizia: eu não sei o que está acontecendo. Está aí uma má influência que eu não consigo ver mais nada. É lógico que tinha. Não era uma má influência. Era o Espírito Santo que estava pisando na cabeça de Satanás. Estava expulsando aquele demônio através da oração do Santo Terço. Irmãos, nós temos esse poder dado por Deus. E nós somos chamados a vencer no poder do Senhor. E quando o demônio
aquele espírito imundo, sente aquelas palavras, cala-te, sai dele, ele o sacode com força, aquele homem sai e vai embora. Porque o Senhor, ele vence. E o demônio sempre obedece ao Senhor. O demônio sempre obedece a Deus. E a grande luta que há entre o plano espiritual não é a luta de sangue, de São Gabriel Arcanjo corta a cabeça de um, corta a cabeça de outro demônio, não. É a luta do louvor de Deus e da maldição dos anjos do mal. Os anjos do demônio que maldizem o nome de Deus e os anjos bons que bendizem o nome de Deus. E quando nós bendizemos o nome de Deus nas nossas tentações, nas nossas tribulações, quando nós estamos quase para sucumbir ao pecado, se nós louvamos e erguemos hinos de louvor e de glória ao Senhor, bendizendo o seu nome, nós vencemos aquele demônio que quer nos levar à destruição, à idolatria, à prostituição. E a paz e a alegria voltam ao nosso coração. Oxalá nós, irmãos, fôssemos homens e mulheres que bendissessem o nome do Senhor a todo momento, com cânticos e hinos de louvor. Santo Agostinho já disse que quem canta, reza 2 vezes. Que nós possamos cada vez mais cantar os hinos, os louvores do Senhor. Cantar bendizendo o seu nome. Cantar esmagando as tentações do demônio que querem nos destruir. E todo evangelho, então, ele vai girando em torno de toda esta graça da libertação do homem, do Senhor que liberta o homem das garras de Satanás, a tal ponto que todos diziam, mas o que é isso? Que ensinamento é este? Quem é este? E esta obra de salvação do Senhor leva o homem ao verdadeiro encontro, o encontro com Cristo. E esta é a meta do Evangelho de Marcos, como nós veremos em todo este ano litúrgico, dizer quem é este homem. E o Evangelho de Marcos apresenta este homem que é o Cristo como aquele que tem o poder de nos libertar da escravidão das trevas. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, esta semana, a olhar dentro do vosso coração e ver que espírito de rebelião está manifestando dentro de você. Que espírito que é contra o projeto de Deus na tua vida. Que vontade que há no teu coração que é contra a Deus. Que desejo você tem que te leva a não confiar, que te leva a te rebelar contra Deus. E eu te convido a, sobre esse desejo, sobre esse espírito que quer te possuir para destruir a tua vida, para tirar da vontade de Deus, dizer também, cala-te e sai de mim. E eu vos deixo, caros irmãos e irmãs, a bênção do Senhor, por meio de Nossa Senhora de Guadalupe, para que ela possa nos conduzir cada vez mais, nos conduzir nessa estrada de vida e de santidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa semana, na paz e na alegria de nosso Senhor Jesus Cristo.